Eu não fui uma pessoa que cresceu com acesso a tudo que a mídia de jogos tinha a oferecer. Como muitos brasileiros, eu recorri aos métodos mais populares, que foi a pirataria com PlayStation 2 e o Xbox 360 desbloqueado. E como a vida é feita de mudanças e eu era uma criança sem muito discernimento das coisas, eu decidi na época fazer uma mudança que mudaria completamente o jeito que eu consumo videogames, que foi escolher um PlayStation 3 como console principal. Nessa época eu tinha pouquíssimas escolhas do que jogar. Eu estava acostumado a ter um console cheio de jogos e poder comprar eles a um preço acessível, e sair disso para uma plataforma nova foi um processo muito complicado. Os jogos de PlayStation 3 eram extremamente caros, e eu, sem discernimento econômico, não parei para pensar nisso. Eu tinha pouquíssimas opções, eu ganhava uns 4 jogos por ano, sendo 2 no meu aniversário e se eu desse sorte no Natal. Então por causa disso eu aproveitava ao máximo os jogos que eu tinha, mas naturalmente acabava enjoando. Foi aí que, fuçando na PlayStation Store em busca de algum jogo, eu encontrei uma seção chamada Demonstrações. Nela tinha diversos títulos ali para jogar. Eu tive a oportunidade de experimentar muita coisa que eu não teria acesso e assim saber o que comprar no futuro. Meu nome é Dave e nesse vídeo eu quero exaltar o quão as demonstrações são importantes para a indústria e a metamorfose que ela sofreu ao longo dos anos. Na época do PlayStation 1 e dos PCs nos anos 90 e começo dos anos 2000, os discos de demos eram a melhor forma de você experimentar novos jogos. Eles não traziam apenas o trailer em vídeo, mas o jogo na prática, algo que era muito mais valioso. No PlayStation 1, por exemplo, a Sony distribuía discos de demo de várias formas, encartados em revistas como a PlayStation Magazine, distribuição em evento, locadoras ou até promoções com grandes redes de fast food. O mais interessante é que esses discos não traziam só uma demo, vinham com 5, 10 ou até mais amostras diferentes. Em um único CD, você podia jogar trechos de Crash Bandicoot, Spyro, Gran Turismo, Tony Hawk, Medieval e até Metal Gear Solid. Isso impactava muito quem jogava, criando uma vontade de investir no jogo completo. Imagina só quantas pessoas na época tiveram como única experiência com Metal Gear Solid apenas a introdução em Shadow Moses. E mesmo sendo 2% do jogo, as pessoas já achavam aquilo o máximo, suficiente para conversar com os amigos na escola. Não era apenas uma estratégia para fisgar compradores, era também uma forma de democratizar a experiência. No PC, a lógica era parecida. Jogos como Doom, Quake, Duke Nukem, até hoje eu não sei como é que fala, eram distribuídos em versões reduzidas. Geralmente o primeiro episódio inteiro de graça. O restante só podia ser acessado comprando a versão completa do jogo, é claro. Essas versões circulavam em disquetes, depois em CDs que vinham com revistas ou até de mão em mão entre amigos. Era escolhido ali na demo já o trecho mais intenso, que mostrava melhores gráficos, as melhores músicas, as melhores batalhas, para deixar o jogador com a sensação de que ele precisava mais. A demo mais marcante do PlayStation 1, por exemplo, foi a de Metal Gear Solid, que gerou uma expectativa absurda antes do lançamento oficial do jogo. Vale lembrar que naquela época a internet ainda não era tão difundida como é hoje. O que a gente sabia sobre lançamentos vinha de revistas, com fotos, entrevistas, explicações sobre mecânicas, reviews e jogabilidade. Não havia forma mais eficiente de chamar atenção do que deixar o jogador experimentar por si mesmo. O PlayStation 2 também teve sua fase de demos, mas ela foi menos intensa do que a do PlayStation 1. Isso porque a internet já começava a se popularizar e os trailers começaram a competir com os discos. Aqui no Brasil, entanto, a realidade foi diferente. Com o desbloqueio do PlayStation 2, o impacto das demos não foi tão grande assim. E não tem como a gente falar de PlayStation 2 sem citar o desbloqueio no Brasil. Se não fosse por isso, o videogame não teria o mesmo impacto cultural. Foi um passo crucial de democratização. Um catálogo vasto a preços acessíveis popularizou os jogos como um hobby. Compartilhar as experiências se tornou mais fácil e universal na época. E a gente precisa voltar um pouco no tempo para falar sobre quão essencial foram as locadoras também. Mal sabiam os donos de locadora que eles estavam impulsionando um dos maiores movimentos culturais do fim dos anos 80 e começo dos anos 90. O acesso àquele cartucho tão sonhado que era visto apenas em revista, ele se materializava ali de forma mais acessível. Sem as locadoras, talvez o impacto de videogame no Brasil teria sido bem diferente. Com o fim da, entre aspas, era de ouro do PlayStation 2 aqui no Brasil, a chegada do PlayStation 3 gerava uma enorme expectativa. Mas infelizmente o console demorou muito para entrar na casa dos brasileiros. Preço altíssimo no lançamento, jogos ainda mais caros, e isso fez com que muita gente escolhesse o Xbox no lugar. Ainda mais depois de descobrirem que o console tinha um desbloqueio muito fácil. Isso foi um ponto muito decisivo para que o Xbox conquistasse reconhecimento aqui no país.
Uma coisa é fato, nunca foi fácil ter acesso a jogos aqui no Brasil, mas graças a esses métodos a gente se tornou um dos maiores mercados mundiais. Na minha experiência, essa dificuldade me frustrou muito. Eu queria jogar os lançamentos que viam no YouTube, mas não podia. E o que salvava esse gosto amargo que ficava eram as demonstrações no PlayStation 3. Com essa geração, as demos finalmente migraram para o digital. Agora não era mais preciso revistas ou locadoras. Era só abrir a PlayStation Store, o Xbox Live e baixar a demo direto no console. Enquanto o PlayStation 1 e o PlayStation 2, os discos tinham espaço limitado e traziam poucas demos, nas lojas digitais o catálogo era muito maior. Além disso, as demos digitais eram bem mais completas. Elas traziam fases inteiras, segmentos elaborados e em alguns casos eram liberadas antes do lançamento oficial, já criando um hype. Essas demos do PlayStation 3 foram as que mais me marcaram. Mesmo sem ser o jogo completo, eu tratava elas como algo muito especial. Até mais do que deveria, eu confesso. Com o tempo, as demos foram sumindo das lojas digitais. Os jogos ficaram maiores, os custos de produção aumentaram e os estúdios deixaram de investir em versões específicas só para teste. Mas a vontade de experimentar antes de comprar nunca desapareceu. Foi daí que nasceram os Game Trials, o que a gente pode chamar de sucessor espiritual das demos, entre muitas aspas. A lógica é simples. Enquanto uma demo oferecia um trecho isolado, o Trial libera o jogo inteiro por tempo limitado. 2, 3, 5 horas de jogo. Acesso total, mas temporário. O estúdio não escolhia qual era o momento cereja do bolo especial para colocar na demo. Você explorava o jogo real, via as qualidades e defeitos dele, e se você quiser comprar o jogo depois, o progresso continua no ponto que você parou. A Sony trouxe Trials no PlayStation 5 para jogos como Horizon Forbidden West, Cyberpunk 2077 e Uncharted. Já a EA transformou isso em tradição. FIFA, Maiden, Battlefield tem 10 horas de Trial via o EA Play, muitas vezes antes do lançamento oficial. De certa forma, os Trials são a versão moderna dos CDs de demo do PS1. Mas como nem tudo é perfeito, elas têm um problema. Essas Trials, elas estão presas a serviços pagos. No PlayStation 5, só assinantes do PlayStation Plus Deluxe, que é R$ 70 por mês, têm acesso. E o EA Play também exige uma assinatura. Diferente das demos que eram gratuitas no PlayStation 3, os Trials limitam o acesso de certa forma porque você tem que pagar uma assinatura para jogar um teste. Mas a gente não ficou só limitado com essas Trials, porque a gente tem mais duas opções, que são as betas e o Early Access. No PlayStation 4 e PlayStation 5, as demos deram lugar às betas abertas e ao modelo de Early Access, especialmente em jogos multiplayer. As betas funcionaram como testes de estresse de servidores e mecânicas. Overwatch, Destiny, Battlefield e Call of Duty popularizaram isso, permitindo que os jogadores testassem antes do lançamento e até influenciassem no desenvolvimento. O Early Access virou um modelo de negócio próprio. Plataformas como a Steam permitiram que os estúdios lançassem versões, entre aspas, inacabadas para os jogadores ajudarem. Exemplos como Hades e Baldur's Gate 3 mostram o poder do formato. Ambos começaram em acesso antecipados e se tornaram gigantes, um deles até sendo eleito a jogo do ano. Mas Early Access está distante de ser um herdeiro das demos. Quem chega mais perto em impacto cultural mesmo são as betas abertas. O melhor exemplo disso é recente e foi com Battlefield 6. Ele promoveu a beta mais bem sucedida da franquia, quem sabe da história, com mais de 20 milhões de participantes. Esse formato deixou de ser só marketing, ele tornou uma etapa estratégica com mudanças reais baseadas no uso da comunidade. Assim como as demos do PlayStation 1, ele mostrou o poder de oferecer acesso gratuito e antecipado, e isso tem um resultado muito positivo. Eu não posso fazer esse vídeo sem passar rápido por duas demos que não só marcaram eu, mas uma geração toda, que foram as de Minecraft e Skate 3. Essas duas demos tinham algo em comum. Elas conseguiam suprir aquela vontade de experimentar e de se sentir incluído na experiência, mesmo que limitado. A demo de Minecraft era um mundo pré-montado onde ele te ensinava os básicos de sobrevivência do jogo. Mas se você quiser, você pode simplesmente só andar pelo mapa, construir, quebrar, explorar, experimentar todas as funções que o jogo tem a oferecer. E que no caso de Minecraft não são poucas. Essa demo para muita gente foi a porta de entrada para um dos maiores jogos de todos os tempos. Sem ela, uma boa parcela de jogadores não teria se encantado com o jogo, se divertindo, quebrando e construindo sua casa naquele mapa de tutorial. Aquilo ali já era o suficiente. O objetivo já estava feito. O jogo já tinha se vendido. A demo de Skate 3 também te dava uma liberdade de explorar. Você podia sentir o jogo, ver como era a física, como fazia as manobras de skate. Para muita gente, aquela demonstração ali foi o suficiente não para se apaixonar só pelo jogo skate em si, mas pela cultura no geral. E essas demos têm esse poder, elas conseguem não só vender para você, mas elas te oferecem uma oportunidade de conhecer esse mundo, mesmo que limitado.
Isso prova que às vezes a gente acaba encontrando e dando mais valor às coisas quando elas estão limitadas. Eu aprendi a enxergar a falta de acesso que eu tive com alguns títulos de outra forma. Foi como um privilégio de poder experienciar certas obras pela primeira vez, algo que muitos gostariam de reviver. Às vezes, essas limitações fazem a gente olhar diferente. Aprendemos a consumir com calma, a extrair o máximo de cada experiência, sem pressa. Foi isso que vivi com as demonstrações. Não importava o tamanho ou estilo do jogo, eu sempre tirava o máximo daquilo. E é assim que eu consumo obras até hoje. Sem desespero pelo hype, só curtindo a experiência. E se um jogo não agradar, também tá tudo bem, porque eu sei que vai ter outro jogo me esperando por aí.